Vocês estão me ouvindo direito? Sim. Sim, tudo Tá normal. ótimo. Tá ótimo. Beleza, então, galera. Vamos começar. Na aula passada, na aula de gramática, a gente estudou a respeito de expressões e palavras muito importantes no contexto de interpretação e no contexto também da redação, que são as conjunções. Na verdade, nós vimos... Agora um cachorro resolveu começar a latir igual um desesperado. Mas vamos lá. Nós vimos todas as classes gramaticais de uma maneira superficial, só para pontuar para a gente, né, algumas questões que passaram ali pelo ensino médio, né, e de, obviamente, coisas que nós já vimos na escola. Porém, nós precisamos ver de novo, algumas mais, outras menos, tá? E aí a nossa aula, obviamente, ela é de acordo com a importância no vestibular. Então, a importância numa redação, a importância numa questão de interpretação de texto e tudo mais. Então, vamos lá, olha só. Nós falamos sobre as conjunções e pensamos em dois vieses, nos vieses de coordenação e nos vieses de subordinação. Vocês lembram que eu comentei sobre a coordenação ser a Beyoncé e a subordinação ser a Rihanna naquela época do Chris Brown? Vocês lembram dessa associação que a gente fez? Uhum. Então, a partir daí, a gente se encaminha para outras classes gramaticais, que no caso são classes gramaticais ainda invariáveis, ou seja, nós temos ausência de flexão de singular, ausência de flexão para plural, mas que são igualmente importantes. Essa que a gente vai começar a ver hoje, ela é, na realidade, uma classe gramatical que não é tão importante do ponto de vista da redação, porque não utilizamos essa classe gramatical na redação. Porém, da próxima, que é a interjeição para frente, que no caso é a preposição e o advérbio que eu pretendo ver hoje, a gente vai precisar muito para a redação e para a interpretação de texto. Tá? Então, eu preciso que você preste bastante atenção. Agora você pode interagir comigo de uma maneira muito rápida. Então, qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Haverá exercícios no meio do caminho dessa aula, então vou precisar sempre que vocês se mantenham aqui comigo, tá? Bom, eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Vou colocar a minha tela, de modo que vocês possam ver. E aí a gente começa a nossa apresentação, tá? Vocês estão vendo? Digam para mim, por favor. Sim. Sim. Beleza. Então, olha só, gente, a gente vai começar com o seguinte. Essas classes gramaticais aqui, na verdade, a interjeição em si, ela para a gente é só um mecanismo de conhecimento para não confundir com onomatopeia. A gente já falou sobre isso em alguns momentos. Eu já comentei que muita gente confunde interjeição com onomatopeia, então agora a gente vai ilustrar isso. As interjeições são palavras ou expressões que têm como objetivo expressar sentimentos súbitos. Então, nós nos utilizamos de interjeições para expressar sentimentos que nós não sabemos que vamos ter diante de uma situação que nós não sabemos que vai acontecer. Então, a interjeição para a gente, ela não é o suprassumo da importância, mas ela é importante para demonstrar em questões de interpretação de texto qual é essa sensação expressa por uma interjeição de alegria, uma interjeição de alívio, uma interjeição de espanto. Se nós pegarmos as provas, por exemplo, da USS, da FESO, da UERJ, nós vamos ver que há um casamento daquilo que estamos conversando agora com o casamento daquilo que conversamos semana passada. No caso, há tirinhas, e eu sei que vocês fazem provas antigas e vocês já devem ter visto, há tirinhas que trazem interjeições e há perguntas que exploram isso. Eu lembro da UERJ já ter feito isso, da USS já ter feito isso. Então, é muito comum que se explore o caráter interpretativo da interjeição.
Temos de entender a interjeição como um mecanismo de resposta que é um mecanismo súbito. Então, quando estamos andando na rua, topamos numa pedra, numa situação cotidiana dessa, topamos numa pedra, falamos um palavrão. Um palavrão, por exemplo, é uma interjeição. Só que, obviamente, é uma interjeição que não é considerada formal, porque né, um palavreado chulo, então devemos evitar. Só que não podemos deixar de saber que a função de um palavrão, por exemplo, quando andamos na rua e pisamos em algo que nos machuca, não deixa de ser uma resposta rápida para aquilo que a gente sentiu no momento. Então, coloquei um quadro aqui para você com algumas expressões e alguns valores semânticos. Quando falamos de valores semânticos, estamos falando de sentido. E se estamos falando de sentido, estamos falando de texto. Se estamos falando de texto, estamos falando de interpretação. Se estamos falando de interpretação, estamos falando de mais de 60% da nossa prova, tá? Então, precisamos saber. Nós temos aqui alegria, tá? Eu não vou ler as interjeições, vocês estão vendo? Então, eu não vou ler, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar. Então, temos as interjeições de alegria, ok? Vocês veem, por acaso, a setinha mexendo? Sim. Tá, beleza. Então, olha só. Nós temos as interjeições de alegria, que são essas aqui. Nós temos eba também, tá? Nós temos as interjeições que advertem, que chamam a atenção. Isso aqui, inclusive, ó, cuidado. Isso aqui é considerado uma frase, pois tem sentido completo. Então, não é somente uma interjeição, né? A gente tem a interjeição, só que a gente tem um aspecto frasal nela, porque toda frase é um enunciado que traz sentido completo. E quando falamos cuidado, embora não utilizemos verbo algum, já conseguimos expressar todo o sentido que queremos. Ou seja, estamos chamando a atenção de algo ou de alguém para alguma situação que está acontecendo, beleza? Temos alívio, temos animação, temos afugentamento, temos aplauso, temos chamamento, né? A gente faz isso quando a gente quer chamar alguém. Temos desejo, temos dor, temos espanto, temos impaciência e temos silêncio. Veja bem, o silêncio também tem o psiu. Então, depende do contexto. Uma tirinha que traga um psiu de uma maneira e um psiu de outra, com certeza vai perguntar para você qual é o valor semântico de cada um em cada contexto. Cabe a você saber analisar, tudo bem? Então, o importante dessa parte é ter cuidado com o valor semântico. Segunda coisa, o importante é a gente não confundir com quem? Com onomatopeia, tá? Onomatopeias são figuras de linguagem que tentam fazer o quê com a gente? Tentam reproduzir o som de alguma situação, o som de algum objeto, o som de algum animal. Então, precisamos pensar nisso. Algumas onomatopeias trazem a exclamação. E esse é o ponto de confronto com a interjeição, ok? A interjeição, veja bem, quando você fala oba, ou quando você fala tomara, ou quando você fala ufa, na interjeição você não quer, como é que eu posso dizer? Você não quer reproduzir som de nada. Você apenas está expressando uma sensação sua. Fim. Acabou. Tá? E a gente usa também, é um ponto importante, né? A gente vai falando, vai lembrando dos pontos importantes. O ponto importante é a questão do sinal. O sinal de exclamação. O sinal de exclamação, vez ou outra, cai em prova, perguntando qual é a função dele. E a função dele é sempre dar uma emoção a mais, uma emotividade para aquilo que está sendo colocado. Tá? Então, é importante que você também consiga perceber isso dentro de algumas frases, tá? As interjeições eu não coloquei frases porque elas são muito evidentes. E a gente não vai, obviamente, perder muito tempo de aula falando sobre elas. Mas o que tinha de importância de interjeição, eu passei para vocês. Tudo bem? Tá tudo certinho? Fala aí comigo. Sim, tá sim. Tudo bem. Show de bola.
Olha só. Agora, deixa eu só botar aqui. Tá. Agora nós vamos para aquilo que nos interessa bastante, tá? A gente tem as preposições. Galera, essas sim são importantes para a gente. Por quê? Porque nós escrevemos, nós fazemos redações, nós interpretamos texto, nós precisamos ler exatamente o que escrevemos para não cometer erros, tá? Eu estou corrigindo as redações de vocês, inclusive, Jorge, você está aí, não está falando, né, no microfone, acho que você está sem microfone, mas espero a sua redação. Tenho corrigido várias redações e tenho visto que é extremamente necessário a gente focar em alguns pontos. Primeiro, concordância verbal. Segundo, regência. As pessoas estão errando as preposições porque não conhecem a transitividade do verbo. Então, vamos prestar bastante atenção aqui nessa parte, tá? As preposições, elas são palavras usadas para ligar termos, ok? Então, assim, diferente da conjunção, a gente tem essas preposições para ligar palavras. Só que a relação que se estabelece entre uma palavra e outra, a gente chama de relação de subordinação. É como se uma palavra precisasse da outra, tá? Para atribuir algum sentido. Então, veja bem, eu coloquei aqui para você, ó, palavras que servem para ligar termos sendo um regente e um regido. Então, na oração Helena gostava de você, temos gostava como termo regente e temos de você como termo regido. O termo regente é quem pede a preposição. O termo regido é o cara que vem com a preposição, tá? Por que é isso importante? Por que esse ponto é importante para a gente? Porque a gente está errando o termo regido na redação. A gente está colocando o verbo certo, mas a gente está errando o termo regido. Por quê? Porque a gente não relembra das transitividades verbais, mas não tem problema. Nós vamos estudá-las mais para frente. O que importa aqui hoje é que você preste atenção naquilo que não pode faltar, ok? E no valor semântico dessas preposições. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês o seguinte. De um lado, temos preposições simples, de outro lado, temos locuções prepositivas. E aí é que tá. Quando a gente estuda tanto conjunção, quanto preposição, quanto advérbio, enfim, a maioria das classes gramaticais, quando estudamos, nós precisamos saber a diferença entre o que é ser uma preposição e o que é ser uma locução prepositiva, tá? Então, eu coloquei aí para você, de modo evidente, você percebe, você olha e você na hora percebe. Já já, quando eu olho para o lado da preposição simples, eu enxergo apenas uma palavra. Então, você tem, ó, a, ante, até, após, com, conforme, contra, consoante, de, desde, durante, em, exceto, entre, mediante, para, perante, por, salvo, sem, segundo, sob, sobre e traz. Essas são as preposições propriamente ditas. Ah, já, mas a locução prepositiva é o quê, então? A locução prepositiva são duas ou mais palavras que funcionam como preposições. Então, você vê aqui ao lado, ó, abaixo de, acerca de, acima de, a fim de, antes de, embaixo de, em cima de, em frente a, de acordo com, frente a, quanto a, por trás de. Tudo que você visualizar de união de palavras, na qual, nessa união, a gente termina com preposição, vai ser locução prepositiva. Então, por exemplo, se você fala a fim de, se você fala a fim de, esse de é preposição. Beleza. A gente já sabe que são duas ou mais palavras funcionando como preposição e que terminam com preposição. Logo, é locução prepositiva. Mas se tivesse diante de uma questão que sublinhasse a fim de quê? O que você falaria? É preposição também? Me responde aí.
A fim de que é preposição? É locução prepositiva? Desculpa. O que você acha? Eu achava que era conjunção, não? Você não achava, meu amor, você continua achando, porque justamente é locução conjuntiva. Não é conjunção, Inara, porque conjunção é uma palavra, ok? Conjunção é o como, na verdade, o embora. Agora, mesmo que, visto que, a fim de que, já são duas ou mais palavras. E aí a gente já chama de locução. No caso do a fim de que, é uma locução conjuntiva de finalidade, tá? Não podemos confundir. Beleza? Uma coisa é locução prepositiva a fim de. Ah, já, mas o valor semântico também é o mesmo. Quando eu falo a fim de, também é finalidade. Sim, só que a classificação não é a mesma. A fim de termina com preposição, logo é uma locução prepositiva, tá? A fim de que termina com que é uma conjunção, logo é uma locução conjuntiva, tá? Não troque essas classificações, pois elas são importantes. Tudo bem ou não, galera? Tudo bem. Então tá, segue o baile aí. Galera, eu não estou enxergando o chat de vocês, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguém que está de microfone, por favor, me interrompa e faça a pergunta, tá? Vamos lá. Nós temos aqui, nesse próximo slide, a classificação das preposições. Então, como que a gente lida com essa classificação? Nós temos as preposições essenciais e nós temos as preposições acidentais, tá? Aí você fala assim, já, vou ter que decorar isso? Não. Mas a partir disso você vai começar a entender algumas coisas. Existem preposições que nasceram para ser preposição. Então, elas são preposições desde que nasceram, né? Agora, há algumas outras palavras que ficam numa espécie de camuflagem dentro das frases. Essas palavras são as mais perigosas. Por quê? Porque elas se transfiguram de algo de acordo com o momento, entende? Então, por exemplo, quando você vê esse quadro aí, você está vendo essenciais, ok? E você está vendo acidentais. Então, nós temos nas acidentais salvo, exceto, como, conforme, segundo, mediante, durante. Vamos pegar, por exemplo, essa aqui, ó, conforme. Vamos pegar essa, tá? Vamos pegar conforme. Conforme nós estudamos, nós já vimos que podem funcionar como conjunções conformativas. Olha só que situação. Aí você não sabe, tipo, quando que vai ser preposição, quando que vai ser conjunção. Então, depois dos exercícios, nós vamos visualizar. Mas entende o conceito de ser essencial e ser acidental? Acidental, por acidente. É por acidente que você classifica aquilo ali como preposição, tá? Se você, por exemplo, olha um de, um com, você sabe que são preposições em todos os momentos. Em todos os momentos da vida, eles serão preposições. Essas preposições são preposições essenciais, tá? Agora, quando estamos falando de preposições acidentais, estamos falando de palavras que podem se comportar como preposições e outras, tá? Por exemplo, olha só. Nós temos o quê?
o que é uma conjunção. Show. Beleza. O que é uma conjunção, tá? Só que quando eu falo assim, eu tenho que sair para fazer compras. Quando eu falo eu tenho que sair, na verdade, na norma culta, eu deveria falar eu tenho de sair. Mas aí eu peguei o que é uma conjunção, e botei num contexto de preposição, unindo termos. Quer dizer, um que é um cara que nasceu conjunção, ele se transformou acidentalmente. Foi acidentalmente. Foi só por nossa culpa. Porque a gente coloca esse tipo de expressão, a gente fala isso no dia a dia. Então, aí nós temos o que como uma preposição acidental, por exemplo. Ele não nasceu como preposição, ele nasceu como conjunção. Mas, às vezes, acaba, na linguagem informal, sendo algo que ele não é de início, tá? Então, esse é o ponto. Eu acho que a gente precisa pensar sobre o que a gente vai chamar, né, de preposição acidental e o que a gente vai chamar de preposição essencial. Beleza? Agora a coisa começa a ficar mais, como é que eu posso dizer? Mais prática do ponto de vista de escrita, ok? Então, a galera da redação aí, presta bastante atenção. Nós temos o seguinte, o emprego dessas preposições. Como que vamos nos utilizar dessas preposições de uma maneira eficiente? Primeiro, a gente precisa conhecê-las. Porque se a gente não conhece como elas se formam, a chance de a gente criar situações de erro gramatical na redação, as chances são enormes, tá? Então, vamos lá. As preposições podem ser combinadas ou contraídas. Combinadas é se eu combino algo com outra estrutura e dentro dessa combinação eu não tenho perdas. Eu não tenho modificações estruturais. Porém, quando eu faço uma preposição contraída, eu vou somar x mais y, que dará z. Eu vou somar uma palavra com outra palavra para gerar uma terceira palavra, que é diferente, tá? Então, dá uma olhada nesse slide. Nos exemplos, nós temos a preposição ao. Mas como que essa preposição é formada? Nós temos o a mais o o para gerar a preposição ao. A mesma coisa no aonde, ok? Nós temos o a mais o onde para formar o aonde. Veja que na união dessas palavras, nós simplesmente conseguimos perceber toda a estrutura integral delas. Tanto no a mais o o dando ao e tanto no a mais o onde dando aonde. Então, nós chamamos esses fenômenos de combinação. A preposição é combinada, tá? Agora, nesses três últimos exemplos, de mais a não dá DA, e sim dá. Veja, em mais os não dá emos, e sim nos. E por mais a dá pela e não pora, entende? Nesse sentido, nós temos um emprego aí de preposições contraídas. Por quê? Juntamos, tivemos a contração e dessa contração surgiu uma terceira palavra. Tudo bem? Diz para mim se está tudo ok até agora. Tudo bem. Tudo bem. Beleza. Então, Tudo bem. olha só, a grande questão é a seguinte. Fiz uma merda aqui, não sei se vocês estão vendo. Tá abrindo ad eterno. Vocês veem isso? Sim. Gente, faz parte, né? É quase uma metalinguagem. Não, tá super, mas tá tudo certo. Gostei, hein, Nara? Tá estudando. Parabéns. Eu gosto quando os meus alunos fazem piadas gramaticais ou literárias. Acho bacana.
Mas, gente, está muito assim, tipo, numa outra dimensão, não tá, não? Sinistro, Brasil. Tá. Mas vamos lá. Esqueçam isso. Vamos voltar aqui. Nós vamos ver agora os exemplos importantes. Isso aqui, redação com toda certeza, tá? Dá uma olhada. Está na hora dele sair. Está na hora de ele sair. Tá? Vamos começar com essa dupla, beleza? O que nós percebemos aqui é o seguinte. Quando eu falo está na hora dele sair, o que eu estou fazendo, Tainá? Quando eu falo está na hora dele sair, o que eu estou fazendo? Sei lá, mandando ele sair? Eu vou dar na sua cara. Eu quero saber a respeito dessa preposição que está ali. Tem uma preposição ali. Na verdade, tem duas. Tem o na e tem o de. Correto? Sim. Porque, olha lá, ó, dá uma olhada nessa dupla. A primeira frase é está na hora dele sair e a segunda é está na hora de ele sair. Aí o que você fala assim? Pô, já, a segunda é muito estranha. Só que a segunda é que é a certa. Essa aqui, ó, essa primeira está errada, ok? Essa aqui está erradíssima. Por que está errada? Aí agora, galera, é extremamente necessário que vocês anotem em algum lugar, num papel, enfim, eu vou ditar para vocês, tá? Essa dupla aqui, eu vou esperar 1 minuto para você colocar num papel. Está na hora dele sair e está na hora de ele sair. Estou esperando. 1 minutinho, vai. Escreve isso para mim. Essas duas aqui, por favor. Essas duas primeiras. Está na hora dele sair e está na hora de ele sair. Já tem a ver com aquele negócio do infinitivo do verbo? Tem a ver. É exatamente essa questão, tá? Nós temos aí um ponto que não poderia gerar essa união do dele. Entenda, quando eu falo a bolsa é dele, é uma coisa. Só que quando eu falo está na hora de ele sair, é outra. E por que, eu vou ditar agora para você, né? E por que eu estou falando que é diferente? Veja bem, quando eu falo que a bolsa é dele, eu estou dando a ideia de posse, tá? Mas quando eu falo que está na hora de ele sair, por que o de ele sair está certo? Porque aqui, ó, aqui eu vou mostrar para você. Esse cara aqui, olha, esse cara, esse cara, esse cara, esse cara aqui, ó, ele é um verbo no infinitivo, ok? E o verbo, ele tem um sujeito dele, tá? Vamos perguntar quem é que vai sair, gente, nessa frase aqui. Responde para mim. Ele. Ele vai sair. Esse ele aqui atrás, ele não é sujeito do verbo sair? Sim. Se ele é sujeito do verbo sair, ele não pode se contrair com essa preposição de. Ele só pode ser dessa forma como está nessa frase. É de ele sair, de ela fazer. Está na hora de ela fazer as avaliações. Tá? Ah, já, mas é estranho. Tudo bem, pode ser o que for. Só que essa frase aqui está certa. Essa primeira está errada, ok? Então, o que eu vou fazer? Já vou lançar aqui um X, beleza? Para você saber que essa frase é errada. Essa frase aqui, cabelo ok, sobrancelha ok, tá? Essa frase aqui
está certinha. Belezão. Essa frase aqui está certinha, tá? Então, essa primeira está errada porque não podemos fazer a junção. E agora eu vou ditar para você o porquê não, a gente não pode, tá? Posso? Pode. Vamos lá, então anota para mim assim, ó. Quando a preposição estiver antes de um sujeito, quando a preposição estiver antes de um sujeito, do verbo no infinitivo, repete para mim que a Alcides falou comigo aqui, me distraí. Fala. Quando a preposição estiver antes de um sujeito do verbo no infinitivo, Vírgula, ela não poderá se unir ao sujeito. Ela não poderá se unir ao sujeito. Tudo bem ou não, gente? Tá entendida essa regra? Essa regra é muito vista na redação, tá? As pessoas erram demais. Quero saber se está entendido. Vou esperar o ok de todos vocês. tudo bem. Ok. Beleza ou não? Vamos lá. Tudo que eu aperto vai... Cara, sério. Esquece. Vamos lá. Então, nós temos aqui um outro exemplo. Isso que nós estamos vendo é o emprego das preposições, ok? Como que elas devem ser usadas ou não. Então, olha a segunda dupla. Apesar do jovem ser inovador, ainda precisa de muita instrução profissional, tá? Apesar de o jovem ser inovador, ainda precisa de muita instrução profissional. Esse uhul aqui deve ter sido o Vitor e eu não vi. Foi mal. Vou apagar agora. Ó, o que acontece? Nós temos apesar do jovem ser inovador e apesar de o jovem ser inovador. Gente, quem é que vai ser inovador? Fala para mim. Jovem. Se é o jovem que vai ser inovador, o jovem é sujeito do verbo ser, que está no infinitivo. Então, mais uma vez, nós temos erro de aplicação de preposição. Ao invés de ser apesar de o jovem, que é o que tem que ser, a pessoa usa apesar do jovem ser, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, beleza? É importante olhar essas frases. Essas frases foram tiradas de redações, ok? E aí, essas frases mostram pra gente que as pessoas erram, porque elas não conhecem a preposição de uma maneira efetiva, e aí elas escrevem e acham que, se eu botar apesar de o, tá errado, é melhor botar apesar do, como se fosse a mesma coisa, quando na verdade não é, tá? Então, nós temos nessa primeira frase aqui, um X, porque está errado, ok? E essa segunda, apesar de o jovem ser, nós damos o nosso okzinho, porque ela está certinha. Beleza? Ela está certinha e ela merece o nosso ok. Vamos para a próxima. Fazer referência às problemáticas sociais é uma postura comum na contemporaneidade. Fazer referência às problemáticas sociais é uma postura comum na contemporaneidade. Bom,
Qual dessas frases está correta, galera? A segunda. A segunda está correta porque quem faz referência... Quem faz referência Algo. a alguma coisa. Exatamente. Então, se quem faz referência a alguma coisa, é correto a gente colocar a crasezinha ali. Já, crase tem a ver com preposição? Sim. Por que tem a ver com preposição? Porque a crase não é a fusão da preposição com o artigo. Então, todo A que você visualiza e ele está com crase, ele é considerado uma preposição. Olha só, dá uma lida aqui, ó, nessa frase aqui, ó. Fazer referência às problemáticas sociais é uma postura... Olha só como isso é errado do ponto de vista da redação. Imagina uma pessoa escrevendo isso aqui, e escreveu, hein? Isso aqui, eu já falei, foi tirado de redação que a gente pega na internet. Então, olha só, fazer referência às problemáticas sociais é uma postura. Isso não tem nada a ver com nada. Esse as sem crase parece que é um artigo. E se esse as sem crase parece que é um artigo, a gente pode considerar que essa pessoa começou a escrever, fazer referência, desistiu e começou a fazer uma frase. Aí a frase é: as problemáticas sociais é uma postura. Aí já errou, né? Já deu tudo errado. Só porque ela esqueceu a crasezinha aqui. Então, meus amores, não esqueçam. Quem faz referência a alguma coisa, tá? E aí nós utilizamos a crase aqui. É bom que eu vou falando com as pessoas que estão me entregando redação e errando crase, ok? Crase nós temos de usar quando a palavra de antes, que no caso é referência, pede, e quando eu tenho a possibilidade de colocar um artigo antes da palavra que vem depois aqui da nossa situação de crase. Então, repetindo, para eu usar crase, eu preciso ter uma exigência da palavra anterior. Eu tenho, nesse caso? Tenho, porque quem faz referência a. Então, temos aí a preposição. Agora, se eu puder usar um artigo antes da palavra problemáticas, aí tá ok. Eu posso construir uma frase, as problemáticas são inúmeras? Posso. Ou seja, essa preposição que vem do fazer referência, mas a possibilidade do artigo as, se isso se funde, essas estruturas se fundem e dão o fenômeno da crase, tá? A gente fala que o A está craseado, mas essa palavra não existe, né? Craseado, tem que crasear. O verbo crasear não existe. É só uma maneira de a gente representar para vocês quando um A está com acento indicativo de crase, tá? Então, aqui, a frase certa é essa aqui, ó. É a que tem crase. Enquanto que a errada é a primeira, porque a primeira está colocando o as como se fosse um artigo, quando na verdade não é, tá? Então, esse é o nosso panorama de aplicação de preposição. Tudo bem até agora ou não? Fala comigo. Tudo bem. Tranquilo? Então, olha só, espera um minutinho. Não vou desligar, tá? Espera só um minutinho. Não sei se vocês estão escutando, mas está tendo obra. E, assim, tá dando no saco. Vocês estão escutando o barulho de obra?
Eu não. Tava dando pra ouvir umas batucadas antes, agora não tá Tava, mais né? não. Saco. Mas olha só, gente, tá tudo bem até agora? Fala pra mim. Tá. Jorge, Júlia, Milena, Isabela, Tudo bem. Nara, tá tudo tranquilo? Tudo bem. Show. Então, olha só, agora é o seguinte, agora que o bicho pega, tá? Agora que o bicho pega. Vamos à parte em que o bicho pega, que é a melhor parte. Vamos lá. Nós vamos estudar agora o valor semântico das preposições. O que que isso significa? Isso significa o seguinte, que nós temos sentidos. Aí tu fala assim, já, suave, sentido eu sei, tem sentido para tudo. Beleza. A problemática é que a preposição é a mesma, ok? Então, vou apresentar aqui diversas frases. Vocês vão me dizer, eu vou perguntar para cada um, vocês vão me dizer qual é o valor semântico daquilo que está sendo colocado aqui, tá? Então, eu vou começar com a preposição de. Nós já visualizamos aqui nesse slide, ó, olha para cá. Veja bem, ó. Temos essas preposições aqui. Essas preposições aqui são inúmeras. Nem todas eu vou colocar ali, óbvio, tá? Nem todas eu vou colocar. Porém, eu vou colocar aquelas que mais aparecem, tá? E aqui, meu amor, esquece divisão de particular e pública. Em todas elas, isso aí é fato, ok? Então, vamos lá. Nós temos A, B, C, D, E, F, G, H. Somente com a preposição de, ok? Então, nós temos o idoso morreu de Covid-19. Eu não sei se você percebe, né, se você conseguiu perceber ao longo dessa explicação sobre preposição, que a preposição sozinha, ela não significa muita coisa. Ela precisa sempre estar relacionada a outras palavras, tá? Tanto isso é verdade que nós temos diversas frases aqui e essas diversas frases estão em contextos diferentes. Então, para você me dizer o valor semântico correto, você tem de levar em conta o sentido da frase, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos começar com a A, depois vamos seguindo e eu vou chamando vocês. Inara, essa letra A, o idoso morreu de Covid-19. O valor semântico dessa preposição de, você diria que é qual? Motivo? Então, quando a gente tem um motivo Seria dentro causa? da gramática, isso. Quando a gente tem um motivo dentro da gramática, a gente não chama de motivo, a gente chama de causa. Então, o valor semântico é de causa, tá? Se eu fosse você, anotava aí, porque eu não botei as respostas aqui, tá? Isso é um exercício para a gente fazer durante a aula. Então, daqui a pouco, obviamente, você vai estudar essa aula de novo para poder fazer os exercícios. Tem exercícios no slide e na apostila, tá? Quando terminar a aula, eu vou botar no grupo os da apostila, mas também há exercícios aqui. Se a gente conseguir fazer, ótimo. Se não, você também vai fazer, né, depois e eu vou comentar na próxima aula. Então, vamos lá. Na letra A, você anota aí. É causa. O idoso morreu por uma causa. Qual foi a causa? Tá? Isso está expresso pela preposição de. Tá? Então, nós temos agora, Tainá, a letra B de bola. De Portugal vêm os melhores doces. Reparem que a preposição é a mesma, porém o sentido é diferente. Fala, Tainá. Origem. Origem. Esse D aí indica origem, tá? Aí alguém poderia ter falado assim, já, mas não é lugar, porque Portugal é lugar.
Se você pensar nisso, é porque você ignorou o que eu falei quanto à questão do contexto. Dá uma olhada na frase. De Portugal vêm os melhores doces, tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui uma frase que traz a origem dos melhores doces, tá? O sentido, o valor semântico da preposição, a gente fala que é valor semântico de origem. Isso, inclusive, caiu na Unigran Rio, na última prova da Unigran Rio, se eu não me engano, a última que teve. Tainá, você lembra do Gabriel falando sobre isso no grupo? Ele falou, eu botei não sei o quê e tal. E todo mundo... Lembro, foi eu e ele, né, depois da prova discutindo isso. Isso. E aí havia outras possibilidades lá de... outras alternativas, né? E as pessoas não se ligaram, todo mundo errou. Só que a Tainá e o Gabriel eles não erraram porque a gente havia conversado sobre isso, tá? Então, é uma coisa de se prestar atenção, o contexto ajuda muito, tá? Jorge, você que não está falando, porém está ouvindo, diz para mim, no Falávamos de Política toda segunda-feira, esse D tem o sentido de quê, Jorge? Digita aí para mim, por favor, no chat. O Jorge falou que é assunto, e o Jorge está certo, tá? Por quê? Porque se nós falávamos de política, nós falávamos sobre política, beleza? Então, aqui, tanto eu poderia usar o sobre, quanto eu poderia usar o de. Só que como a gente está avaliando as preposições e os valores semânticos com de, né, coube a colocação dessa preposição, tá? A Milena agora vai me responder sobre o colar de miçangas. Então, o colar de miçangas esgotou naquela loja. Esse de traz qual ideia, Milena? Você sabe me dizer? O colar de miçangas esgotou naquela loja. Milena, essa é sua. Finalidade? Não é finalidade. Veja bem, o colar de miçangas. Alguém arrisca? Material, matéria, um negócio assim. Isso. Olha só. O colar de miçangas, eu estou querendo dizer o quê, Milena? Que ele foi feito de miçangas. Tá? Então, por esse motivo, a gente diz que o valor semântico é de matéria, porque é a matéria-prima para fazer. Entende? Essa é a ideia. Ou é valor semântico, em algumas provas vocês vão encontrar valor semântico de material, em outras vocês vão encontrar valor semântico de matéria, tá? A galera da Unigran Rio que está aí, né, que está assistindo ou que vai assistir isso mais para quando estiver no YouTube, isso é fundamental para vocês. Essa matéria é fundamental, tá? Cai bastante. E para nós, né, para pessoas que querem fazer para públicas e tudo mais, nós temos de pensar sempre em orações dentro do texto que vão indicar para a gente sentidos, tá? Essas orações são ou destacadas com conjunções ou destacadas com preposições, tá? Vamos para o próximo. Júlia, o computador de Joana é altamente tecnológico. O computador de Joana, qual é o sentido, Júlia, desse de Joana aí? O computador é dela? Não Isso. sei. O computador é dela. Boa, já acertou. Você só não acertou o nomezinho, mas é essa a ideia. Se o computador é dela, esse valor semântico é de quê? Alguém sabe? Posse. Posse. Posse, exatamente. Ah, tá. Então, anota aí, Ju. Tá. O computador de Joana, esse de traz o sentido de posse. E veja, nós já vimos 1, 2, 3, 4, 5 frases. A preposição é a mesma,
porém o valor semântico é diferente. E é diferente porque a preposição é meio que coringa. Ela vai se adaptando ao contexto e a gente que tem que se virar para conseguir entender, né, qual é o sentido. Tudo bem ou não? Entendi. Show. Vamos seguir o baile. Esse próximo aí. Assistir de perto aquele show de horrores, né? Nós temos assistir de perto. Esse de traz a ideia de lugar. Eu estava próximo, né? Assistir de perto. Essa ideia é de lugar. Esse de é de lugar. Aí sim, tá? Então, nós temos a semântica de lugar nesse de, tá bom? AG, deixa eu ver aqui para quem que eu vou dar. Isabela, essa G que a gente está vendo aqui, elas andaram de avião pela primeira vez. Qual é o valor semântico desse D aqui? Seria o transporte? Aí, Isa, quando é transporte, a gente não fala transporte, a gente fala que é meio. Beleza? Uhum. Então, elas andaram de avião pela primeira vez, esse D, o valor semântico é de meio, tá? Essa H, nós temos o prazo para entrega é de 5 dias úteis. Digam para mim esse D aí. Duração? Prazo? Tempo, né? Ah, tá. Tempinho mesmo, tá? Tudo tranquilo. Esse aí é de tempo, é bem suave da gente conseguir acertar, né? De visualizar esse tipo de frase. Tá? Então, vejam. Esse D, ele foi capaz de formar 2, 4, 6, 8 frases. 8 frases com a mesma forma, porém com o sentido diferente, tá? Então vamos ter atenção para esse tipo de preposição porque ele traz problema, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma coisa. Vamos lá. Nós temos agora essas aqui, ó. Veja lá. Com. O aluno foi tratado com muito carinho. B. Com meus amigos sairei assim que puder. C. Com pedras preciosas construiremos aquele colar. E D. Adriana furou-se com a tesoura. Jorge, o aluno foi tratado com muito carinho. Qual é o valor semântico? Alguém pode ler para mim o que o Jorge falou, porque eu não estou enxergando o chat? Modo. Modo. Exatamente. Então, o aluno foi tratado com muito carinho. Qual seria, Jorge, a palavra que a gente poderia substituir? Dentro desse com muito carinho, a gente poderia trocar por um advérbio. Qual é o advérbio que a gente pode usar? Se o aluno foi tratado com muito carinho, o aluno foi tratado o quê, Jorge? Uma Ele palavra. falou que não sabe. Carinhosamente, tá? Carinhosamente. Letra B, Inara. Com meus amigos, sairei assim que puder. Qual é o valor semântico, Inara, desse com? Companhia? Companhia, exatamente. Eu acho que essa frase representa todos nós, né? Tá foda ficar em casa, só Jesus. Letra C. Com pedras preciosas construiremos aquele colar, Milena. Ah lá, ó. Com pedras preciosas. Aí Matéria de novo. Isso, exatamente. Então você viu que a matéria pode vir com o D ou pode vir com o com, tá? Não tem problema nenhum.
Letra D. Adriana furou-se com a tesoura. Tainá, esse com indica o quê? Instrumento. Instrumento, exatamente. Aí tu fala, cara, que bizarro. Vai aparecer um com e vai perguntar qual é o valor semântico e vai estar a opção D, instrumento. Isso, exatamente. Tá? Então, esses nomes estranhos, eles fazem parte do mundo das preposições e nós, obviamente, temos de dominá-los, tá? Vamos para outra. Para. Já, rapidinho. Toda, vai, fala. Por que acento também não poderia ser instrumento? Porque Tipo, eu achei a ideia meio parecida. a pedra preciosa ela não é instrumento, ele é um material com o qual você vai construir o colar. Tá. Tá? Construiremos aquele colar, só que o colar é com quê? Ele é feito com o quê? Com a pedra preciosa, tá? Ele é construído, a própria frase disse, construiremos, tá? É como se nós fôssemos construir uma casa com areia, né? Com tijolos. Então, a gente vai usar aquele material, aquela matéria-prima para construir o colar, entendeu? Sim. Show, vamos para o para agora. O aluno virou para a direita rapidamente. Letra B. Para emagrecer, fez várias dietas. Deixa eu mudar aqui. Para emagrecer, fez várias dietas. E letra C, vou para Paris em 2021. Quais são os valores semânticos do para? Vai. Todos. A primeira posição? A primeira posição, galera, o que vocês acham? Sim ou não? Direção? Direção. Isso. Direção. A gente chama de direção, tá? Repara, vocês sabem qual é o sentido, só que o que não está internalizado é como a gramática chama. E aí é nesse momento que eu entro para dizer para você que não vai aparecer posição, mas vai aparecer direção. Na letra B, amores, vai. Finalidade? Finalidade. Para emagrecer, fez várias dietas, exatamente. Então, fez várias dietas a fim de que pudesse emagrecer. Para emagrecer. Letra C de casa. Lugar. Lugar. Destino. Não é destino, não. Lugar ou destino. Em algumas provas, eu já vi gabarito destino, tá? E aí, veja bem, a gente vai ter que ter essa sensibilidade lá na hora. Se tiver gabarito destino, não vai ter gabarito lugar, tá? Se tiver, você traz para mim essa questão que a gente anula facilmente. Mas, normalmente, quando a ideia vou para, aí fala Paris ou para algum outro lugar, normalmente eles exploram a ideia de lugar mesmo, mas já vi caindo destino, como se fosse o destino da viagem, né? E aí cabe a você saber que você pode colocar tanto um quanto o outro. Agora, em provas, as alternativas nunca serão duplas nesse sentido. Então, na letra B não vai estar direção e na letra C não vai estar lugar. Esquece. Se tiver, a gente anula, a gente consegue anular. Tá? Ou vai estar um ou vai estar outro. Beleza? Vamos para o EM agora. Vamos lá. Adriano formou-se em medicina. Em 5 minutos, iniciarei a live no Instagram. E letra C. Em Gramado, vivi uma linda experiência. E aí, galera? O B seria em tempo? Isso. A letra B é tempo. Júlia já falou a letra B. É em 5 minutos. O que E em mais? A Gramado letra lugar? A e a C. Em Gramado lugar? É em Gramado lugar. Exatamente. E a letra A, galera? Mais difícil, né? A letra A é a mais difícil. A letra
a gente chama de especialidade. Adriano formou-se em medicina, a gente fala que o valor semântico da preposição em remete ao valor semântico de especialidade. Anota isso aí, tá bom? Então, Adriano formou-se em medicina, Adriano formou-se em engenharia, Adriano formou-se em jornalismo. Todas essas carreiras nós chamaremos de especialidade. Tudo bem ou não, galera? Fala comigo aí. Sim. Tudo bem. Show! Vamos para o sobre agora. Eliana deixou o livro sobre a mesa. E letra B. Não discutir com Mariana sobre política. Vai. Sobre na A seria lugar e na B seria assunto. Exato, exato. Então, veja bem. A gente tem o sobre. Eliana deixou o livro sobre a mesa, lugar, onde ela deixou, e não discutir com Mariana sobre política é o assunto, tá? É igual aquele que o Jorge respondeu lá no início, né? Falamos de política, eu falei até para vocês, a gente pode usar o de ou o sobre, tá? E aí indica assunto. Perguntinha. Letra A. Esse sobre. Qual é a diferença de sobre para sob? Os dois são preposições, mas eu quero saber qual é a diferença entre eles. Vai. O sobre seria em cima e o sob embaixo? Exatamente. Sobre é em cima e sob embaixo. É só vocês lembrarem. Quando a gente viaja, a gente bota o quê? Sobretudo. A gente veste o sobretudo, a gente bota por cima, tá? Então, sobretudo, que a gente veste para ir para a Europa, por exemplo, né? Saudades. Ninguém está podendo ir para lá. Então, ó, a gente bota por cima, beleza? Então, botando por cima, a gente, na verdade, está falando de sobre, tá? E sob, a gente fala para se referir abaixo. Vamos para A agora. Vamos lá. Ela caminhou da porta à varanda. É a caminhada que a gente tem feito, né, meus amigos? Da porta para a varanda, da varanda para o quarto, do quarto para a cozinha, especialmente a cozinha. Né? Quem não vai sair gordo dessa quarentena? Não, eu não sei quem é essa pessoa, mas vamos lá. Fomos ao sítio andar a cavalo. C. Ficamos à vontade para decidir o script da cena. E letra D. Daqui a pouco encerraremos a aula. E aí? Eu quero o valor semântico de cada um deles. O A seria lugar ou não? Letra A, não. Não é lugar, não. Não. Distância? Distância. Distância. Isso. Distância, letra A. Vai anotando aí, hein? Para não esquecer. O que mais, gente? O B seria meio? O B seria meio. Exatamente. Andar a cavalo. Show. C é modo? C é modo. Ficamos à vontade para decidir o script da cena. Boa. E a letra D? Tempo. A letra D é tempo. Tranquilo. Daqui a pouco encerraremos a aula. Perfeito. Vamos lá. Agora, nesses 10 minutinhos que temos, vamos responder a essas questões. Ó, são 5 questões. Tá? Uma da Unigran, uma da UERJ, outra da Souza, outra da FES e outra da Unigran, que a Unigran gosta disso. Então, vamos lá. O policial recebeu o ladrão a bala. Foi necessário apenas um disparo. O assaltante recebeu a bala na cabeça e morreu na hora. No texto, os vocábulos em destaque são, respectivamente, o quê, galera? Qual opção vocês marcam? E detalhe, respectivamente é a ordem, ok? Então, o primeiro, o policial recebeu o ladrão a bala e
Foi necessário apenas um disparo. O assaltante recebeu a bala na cabeça. E aí? Na número 1, o que que você marca? Já. Oi. O que seriam mesmo os vocábulos? Vocábulo é a palavra em destaque. É esse azinho aqui, Ju, ó. Esse aqui. Ah, é porque eu não tava vendo que tava em destaque. Esse aqui tá Ah, em tá. destaque e esse aqui também, ó. Tá bom. Tá? Obrigada. Nada. Letra A? Oi? Letra A? Isso é uma pergunta ou é uma afirmação? Uma afirmação. Ah, tá bom então, hein? Tá bom então, hein? Beijinho, hein? Ó, o policial recebeu o ladrão a balas, tá? Isso aqui foi o modo como o policial recebeu o ladrão, do jeito que ladrões devem ser recebidos. Então, isso aqui é uma preposição, tá? Essa união de palavras aqui, se representa modo, é uma locução adverbial, tá? Locuções adverbiais são formadas de preposição mais substantivo. Então, nós temos que ficar com as opções que digam que esse A é preposição. Só pode ser a letra A ou a letra B. Então, vamos ver aqui. Foi necessário apenas um disparo. O assaltante recebeu a bala na cabeça. Gente, quem recebe, recebe algo. Se quem recebe, recebe algo, qual foi esse algo? A bala. Isso aqui é um artigo. Então, letra A é o nosso gabarito. Tudo bem ou não? Tudo bem. Beleza. Vamos lá, então. A UERJ cobrou o seguinte. O que desejava... Ah, esquecia-se. Agora se discordava da viagem que tinha feito pelo sertão. A cair de fome. De Graciliano Ramos. A alternativa em que a preposição de expressa a mesma ideia que possui em a cair de fome é qual, galera? A gente tem, primeiro de tudo, olha só. Então, essa questão, ela exige duas coisas da gente. Primeira coisa que ela exige, a gente tem que saber o que significa cair de fome. Qual é o valor semântico de cair de fome. Depois que a gente achar o valor semântico de cair de fome, aí a gente pode ir para as opções. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou deixar vocês lerem, tá? Vai. O que vocês marcam aí? E Brasil, tá difícil? Fala aí, fala aí. B. D. Vamos B, ver. B. B de bola? B de bola. Quem tá falando comigo? Júlia. Júlia. Deixa eu botar aqui. Eu não sei, já não entendi muito bem essa questão, não. Tá, então vou explicar de novo. Olha só. A gente tem um texto, né? A UERJ gosta de fazer isso. Tira um trechinho do texto, aí depois fala rapidamente, já com comando. Então, eles tiraram um trechinho da produção de Graciliano Ramos, Vidas Secas,
Aí depois embaixo colocaram a alternativa em que a preposição de expressa a mesma ideia que possuem a cair de fome. Aí o que acontece? A gente volta para o trechinho que fala: o que desejava? Ah, esquecia-se. Agora se discordava da viagem que tinha feito pelo sertão, a cair de fome. Ou seja, no sertão, ele estava a cair de fome. Ele estava caindo de fome, tá? Ele estava caindo por um motivo. Então, cair de fome, você está dando a causa da queda. Entende agora, Júlia? Aham, entendi. Beleza. E aí, a única opção que fala sobre causa é a letra A, tá, amigos? De Tá. tanto gritar, sua voz ficou rouca. Beleza? Quando a gente fala a letra B de grão em grão, a gente está querendo dar a ideia de tempo, né? É como se fosse assim, aos poucos, tá? De Entendi. noite é tempo também na letra C. E na letra D, gente, esse D traz qual ideia? Origem. Origem, ó, letra D, ó. Chegaram cedo de Cruzeiro do Sul. Chegaram cedo de algum lugar de origem, saíram de um ponto de origem. A gente tem que olhar, meus amores, a preposição. Só que a preposição, lembra, ela vem de um termo regente e um termo regido. O termo regido, para a gente, quando vai analisar o valor semântico, é o mais importante, tá? Então, eles chegaram, tá, mas eles chegaram de que origem? Chegaram de Cruzeiro do Sul. Sabe que eu tenho uma amiga que, uma melhor amiga, amiga de infância, que morou em Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul fica no Acre. Tipo, né? A UERJ desenterrou esse lugar. Vamos para E. Trazia no bolso uma caneta de prata. Qual é o valor semântico desse D aí? Matéria. Matéria, exatamente. Então, a gente tem aí a letra E como matéria. É sempre bom quando a gente está fazendo exercício que a gente anote o que é a letra A, o que é a letra B, o que é a letra C, o que é a letra D. Tá? O gabarito a gente não precisa anotar, mas assim, é sempre bom a gente saber por que é um e por que não é outro. Tudo bem, galera? Existem outros exercícios aqui, tá? E a próxima matéria, a matéria da aula que vem, que também, né, tem exercício. Porém, eu vou parar por aqui, e aí vocês podem fazer essa 3, 4 e 5, tá? Que eu vou adicionar lá na nossa plataforma depois o gabarito das questões de preposição, tá bom? Aí você faz esse e faz aqueles que eu vou mandar daqui a pouco no grupo de vocês, sobre a aula 3 e 4 e sobre a 5 e 6 também, porque eu acho que deve ter alguma questãozinha ali. Tá bom, gente? Tá tudo certo? Tá tudo entendido até aqui? Tá. Tudo certo. Sim. Beleza, então. O Jorge está falando que viajou. Ah, é antigo, né? Jorge Ele escreveu... falou de outro assunto. Ah, tá, 2:10. Tá, beleza, então. Tá bom, meus amores. Então, eu agradeço a presença de vocês, tá? Essa aula depois vai para o YouTube, se você quiser assistir de novo, para reavivar a matéria, para tirar alguma dúvida que tenha ficado. E você já sabe onde me encontrar, tá bom? Um beijo. Muito provavelmente a oficina já está lá na plataforma, tá? Então já baixa lá o material da oficina, que a oficina hoje é de física, se não me engano. Eu não me lembro, química, eu não me lembro. Depois você vê lá no material, tá bom? Beijo!